queridos Calinautas Q3, primeira quinta-feira do ano, primeiro Q3 do ano. Começou um pouco atrasado, mas hoje São Paulo está com queda de árvore, com um monte de coisa. É difícil de chegar hoje aqui, viu, Sandra? Eu não sei o que aconteceu, a Marginal de São Paulo, aconteceu alguma coisa perto do Shopping Iguatemi, mas ela congestionou tudo, do Shopping Morumbi ao Shopping Iguatemi. Ossos do ofício de se morar em São Paulo. Um dia São Paulo para. Feliz Ano Novo, Valdemar. Feliz Ano Novo pra Tudo você. de bom, paz, saúde, muito sucesso para você. E para você também que está com a gente, aqui no primeiro programa do ano, sejam todos bem-vindos. Calinautas do Planeta. Muito bom. O tema de hoje, nós vamos abrir o ano, como normalmente a gente faz, abrindo o ano, dando uma visão geral dos temas que a gente desenvolve aqui no Q3 e sobre gestão. O tema de hoje é uma visão geral do sistema de gestão, do modelo de gestão que a gente tem recomendado já aí há mais de 20 anos para as empresas adotarem, né? Na sua completude ou numa parte dele, enfim, pensando sobre a ótica apenas das ferramentas ou do sistema de uma forma integrada, né? E a Sandra preparou para nós aqui uma série de elementos do programa que a gente vai passar a compartilhar com vocês. Mas como é que estão de chat aí, Sandra? Estamos bem, o pessoal já começa a entrar aqui, o Marcelo Soleric, o Silvio Igor, o Severino Canavarro, a Stay Seven tá na praia. Tá lá na tá praia. Fugindo de São Paulo, essa loucura. Assistindo só no notebook. Tá bom. Muito bom. Meus amigos, muito obrigado aí pela participação esse ano e espero que a gente possa dar a vocês o que vocês esperam do Q3 ao longo dos próximos programas, né? Na tela vocês têm aí o famoso elemento modelo de gestão, onde estão elencados aí as 8 áreas, os 8 domínios, eu gosto de chamar isso de domínios da gestão, no sentido de que aí você vai encontrar todos os elementos que você precisa para realizar uma boa gestão. Começando por liderança. Então, depois nós vamos ver o que significa a liderança. Não é apenas a liderança carismática, não basta ter um Lula dentro da sua empresa, é preciso ter alguns elementos. Quer dizer, liderança não é carisma, né, Valdemar? É mais complexo. É um pouco mais. Porque a liderança, Sandra, ela, além de você precisar ou ser desejável, mas não é fundamental. Eu tenho conhecido muitos presidentes de empresa que não têm assim o carisma, né, que se espera. Nem todos são comandante Rolim, né? Nem todos são Heloísa Helena, né? Nem todos são Elcio De Luca, né? E esses presidentes aí, Pedro Passos, etc., nem todos são pessoas que têm essa característica. Alguns têm uma característica mais financeira, uma característica mais de controle. Agora, o que o elemento liderança contempla é um conjunto de práticas e padrões de gestão que vão além do carisma do seu líder, né? Mas a liderança é fundamental, então tem que ter um olho para a liderança, tem que ter um olho para as estratégias e planos, isto é, eu gosto sempre de lembrar um exemplo que eu dou há muitos anos. Para você ir de São Paulo para o Rio de Janeiro, você tem muitos caminhos para fazê-lo. Você pode ir de avião, você pode ir pela estrada, você eventualmente pode até ir de trem, não sei nem se mais tem trem, mas enfim, você tem pode trem ir pela bala praia. Em São Paulo, Rio, agora vai futuramente, ter. Né? Futuramente, né? Mas já teve bons trens que ligavam São Paulo ao Rio. Você pode ir pela praia, você pode ir pela Dutra, você pode ir por fora, enfim. Então as estratégias, na verdade, são definidos os caminhos onde você quer chegar, também em que meios a gente vai utilizar para chegar nesse objetivo, né? Então isso tem a ver com as estratégias e planos que a organização vai fazer. Relacionamento com clientes. Não basta eu apenas produzir meus produtos e serviços bem, não basta eu ter uma boa qualidade técnica de produção, não basta eu ter uma ISO que garante que o produto no final chegue na qualidade que está especificada. Eu preciso continuamente estar ouvindo o cliente, porque às vezes o meu problema pode não estar no produto, pode estar na embalagem.
que leva o produto até o cliente. Eu tenho vários casos aí que ao longo da minha vida profissional eu conheci, de situações em que o cliente produzia, um caso até que eu tive contato muito de perto, porque envolvia um cliente meu, envolvia uma empresa que eu trabalhei também, que era o caso da Credit Card. Esse cliente produzia, na época, né, formulários contínuos para mandar para o Credit Card, para ele utilizar. E embalava com tal carinho, com tal quantidade, com tal, vamos dizer assim, com tal segurança, que era muito difícil desembalar esse produto quando chegava na Credit Card. Então as pessoas lá do Credit Card reclamavam que o produto era muito bom, mas a embalagem era muito ruim de desfazer. Então, aí num trabalho conjunto, ouvindo o cliente, né, dizer assim, o produto não tem nada, nós estamos super satisfeitos. O problema é que a embalagem que vocês estão usando é tão... não precisa de uma embalagem tão, assim... tão complexa, porque realmente fica até difícil para a gente desembalar aqui. E aí, no caso da Alcoa também, várias situações em que o alumínio, o problema não estava no tarugo, estava na forma de encaminhar, desinformar esse tarugo. Tem que ouvir o cliente, então tem que ter esse canal de relacionamento, as pessoas da empresa têm que estar falando com o cliente continuamente, assim como a gente está no chat, né? Quer dizer, o chat é uma forma de a gente estar ouvindo o cliente, né? Então a gente está ouvindo os clientes Q3 através do chat. E vocês estão falando, olha, gosto disso, não gosto daquilo, tal coisa. Então, é essa percepção que a gente precisa continuamente estar percebendo e sentindo o pulso do cliente e do mercado. Até porque o cliente também é um ótimo termômetro para a gente falar do concorrente. Quer dizer, o concorrente, a gente fica sabendo muita coisa do nosso concorrente, não através da pesquisa de mercado, mas através do próprio cliente, que ele fala assim, porque na empresa tal eu tenho isso, na empresa tal aconteceu aquilo. Então eu preciso ter esse canal muito bem sintonizado, né, para melhorar meu produto, para melhorar minha gestão, para melhorar meu relacionamento. Então clientes também é um outro domínio dessa gestão. Processos, olhar os processos, cada vez mais a gente precisa estar com os processos sob controle. Não se admite mais que os processos não estejam sob controle. Uma empresa que pretende ter um mínimo de qualidade, ela tem que ter uma gestão de processos muito bem estruturada, mapeamento de processos, indicadores. De preferência, esses processos já estejam automatizados, computadorizados, para evitar, digamos, situações de erro humano. Por outro lado, você vê, apesar de toda essa automação, uma das coisas que, por exemplo, aquela fábrica de automóveis, a Rolls-Royce, que fabrica os carros mais caros do mundo, mais sofisticados do mundo, faz, ela praticamente não tem robôs na sua área de montagem. Toda a parte de montagem do carro é feita por seres humanos. São pessoas, profissionais especializados, que na Inglaterra recebem o carro que vem da Alemanha, a carroceria é feita na Alemanha, na BMW, aí ela vai, o Phantom vai desmontado, vai branco só, né, para a Inglaterra, a partir daí se monta o carro. Então são pessoas que fazem esse trabalho. Então não quer dizer que a linha tem que ser automatizada, não precisa ter um robô, mas ter controle e gestão de processos. Gestão de pessoas, cada vez mais as empresas são ativos intangíveis, cada vez mais as empresas são relacionamento pessoa a pessoa. Mesmo que eu não me relacione com a pessoa que faz o tênis que eu estou usando, se eu estiver usando tênis, por exemplo, não estou, mas, por exemplo, lá o cara da China, da Índia, que faz o Nike, que faz o Reebok lá na Índia, essa pessoa, eu não vou me encontrar com essa pessoa provavelmente nunca, né? Mas elas têm que ter o foco do cliente, têm que ter uma importância, elas são fundamentais no processo. As empresas têm que garantir que as pessoas que lá trabalham sejam felizes, sejam um great place to work. Então você vê que são várias coisas, né, Sandra? Sim. Não é uma coisa assim simples, gestão não é simples, não é simplesmente você ter um orçamento, porque eu tenho visto muitas empresas que pensam gestão enquanto orçamento. Ok, o orçamento é importante na gestão, né?
Mas não é 100%. E faltou sociedade. Sim, falta muita coisa ainda, mas está dando um fôlego. Como é que estamos de chat? Olha, o Mena tá falando o seguinte: cheguei um pouquinho atrasado, mas não poderia perder o primeiro programa do ano. Bom, Mena, que bom te ver aqui. Por enquanto, ainda sem muitas questões, okay. O pessoal está mais ouvindo. Então, vamos voltar um pouquinho, vamos na tela, vamos ver o que a gente está falando sobre liderança. Está um pouco carregado esse slide, mas eu acho que dá para a gente ler com vocês aqui. Liderança tem a ver com orientação filosófica da organização e controle externo sobre sua direção. A gente fala de controle externo sobre sua direção. Evidentemente, pode voltar aqui para mim, evidentemente que quando a gente tem uma empresa SA de capital aberto, esse controle externo que prega na liderança tem muito a ver com as normas da CVM, não é? Tem muito a ver com o fato da empresa pertence aos acionistas terem seus acionistas no mercado. Então, tem que haver controles para que a empresa simplesmente não faça mau uso dos recursos dos acionistas, que alguns são acionistas ordinários e outros são preferenciais. Depois o Mena esclarece aí no chat o que é acionista ordinário e preferencial. Mas, enfim, uns têm uma condição de gestão e outros têm uma condição de investidores, né? Muito bom. Então tem que ter garantido que esses investidores apliquem empresas que não sejam empresas de fachada, que não sejam empresas mal administradas, que sigam regras de governança corporativa e assim por diante. Também tem a ver na tela com o engajamento pelas lideranças das pessoas e partes interessadas na sua causa. Então o que eu estou falando? Engajamento das partes interessadas. Por exemplo, quando eu tenho uma empresa que, por exemplo, se distribui no Brasil inteiro, tem milhares de filiais, evidentemente que essa empresa tem um impacto na sociedade. Ela leva o emprego para essa sociedade, mas ela também pode criar uma certa poluição. Vamos supor que eu tenho aí uma rede de supermercados imensa pelo Brasil, com não sei quantas mil lojas. Lógico que essas lojas vão gerar impacto na sociedade porque geram emprego, mas podem gerar impacto na sociedade porque, por exemplo, os acessos a essas lojas tá ruim. Então elas causam, por exemplo, transtorno no trânsito. Então isso é um impacto na sociedade que tem que ser ouvido. Essas supermercados, por exemplo, deixam seus produtos dos fornecedores que forem rejeitados nas baias fora, então dá pombos, então dá doença. Então tem impacto. Qualquer organização que atua na sociedade tem um impacto sobre a sociedade no seu entorno. E isso é uma das partes interessadas. Então ela tem que ter critérios para se relacionar com as partes interessadas. Então a liderança não diz respeito só aos liderados, e sim a todas as partes interessadas. Todas as partes interessadas, Sandra, é isso mesmo. Porque a liderança ela é um manto bem amplo, não é? E a liderança tem a ver, inclusive, também com clientes. Quer dizer, se o presidente é um mau exemplo para clientes e para funcionários, isso é uma má liderança. Então, por exemplo, não tem aquele negócio assim, eu até tinha um amigo que brincava, mas era brincadeira, do Chico, que ele dizia assim, na minha empresa cliente não tem razão, porque a hora que tiver razão eu tenho que mandar meu funcionário embora. Nossa! Porque era uma forma que ele falava brincando, dessa dicotomia, às vezes, quando o funcionário olha por um lado e o cliente do outro, né? Mas assim, o presidente tem a ver sim também com o cliente. Quer dizer, muitas vezes o presidente olha muito para dentro. Olhar para dentro é mais comum. Então ele olha para as finanças, às vezes até olha para os colaboradores e funcionários, mas não olha para o cliente. Ou às vezes olha para as finanças e olha para o cliente e não olha para o funcionário. Então tem que haver realmente um equilíbrio de todas as partes interessadas. E às vezes não olha, por exemplo, para a vizinhança. Não olha, por exemplo, para outras minorias. Vamos supor que eu esteja tratando aí de uma
questão, pouco seja uma empresa de cosméticos, tem várias aí que estão fazendo isso, Natura e Avon, etc., tem a ver com extração de produtos da Amazônia. Eu tenho que ter um olhar especial para aquelas comunidades, evidentemente. A Boticário já fazia isso já há muitos anos, e todas as empresas que estão nesse ramo estão preocupadas também com as comunidades no seu entorno. E olhar para a comunidade, Valdemar, não é simplesmente abrir as portas, né? Eu fiquei sabendo de uma instituição educacional, cujo nome não vou dizer, sei, que no quesito sociedade achou pertinente abrir simplesmente as portas para que as pessoas entrassem. Eu acho que é um pouquinho mais do que isso, né? É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Não é simplesmente no fim de semana. Também no fim de semana, por exemplo, abrir as instalações para as pessoas utilizarem. Eu me lembro que na época que nós estávamos lá com o Itaú, até a gente brincava muito, né? Porque naquelas instalações aqui da sede do Itaú, aqui no Jabaquara, tem muito grupo de skatista, né? Skatistas que por alguma razão usam as rampas, as instalações e tal. Então até na época se falava muito sobre isso, quer dizer, por que o banco não agregava esse grupo, né? E patrocinar? Parece até que a coisa andou, né, nessa direção de aproveitar, já que aquela instalação, né, do banco tinha sido escolhida pelos skatistas, pelo pessoal do parkour, é isso? Para subir as rampas, para fazer coisa, então facilita, né, viabiliza, né, para que eles possam fazer esse acesso de maneira integrada, facilita com água, facilita com segurança, facilita com algumas cadeiras e bancos para as pessoas descansarem e tal. Evidentemente, as empresas não precisam virar parque de diversão, nem coisa, mas eu acho que tem que haver uma integração. Esse lado, né? Se eu tenho uma cerca e tenho aqui dentro uma instalação especial e posso, sob determinado controle, abrir, né? Acho que tem que pensar assim. Não é para simplesmente abrir as portas e também as pessoas depredarem. E as pessoas que frequentam também precisam ter consciência de que aquilo é uma concessão especial, né? Mas eu acho que também é isso. Isso também não é só isso, né? Bom, quando a gente fala de estratégia e planos, a gente está falando de caminhos, mas muito mais do que caminhos definido o caminho, eu tenho que controlar como é que eu estou andando nesse caminho. É assim, eu vou para o Rio de Janeiro pela Dutra, ok, abasteci meu carro, estou na direção certa. Isso garante que eu chegue no Rio? Não, porque ao longo da viagem eu preciso ver a temperatura da água, a gasolina, como é que está, se eu vou precisar abastecer ou não. Eu preciso verificar a temperatura dos pneus para ver se ela subiu ou não. Então tem uma série de controles que tenha que acontecer ao longo do caminho para verificar se realmente eu vou poder chegar. Não basta eu estar com o carro tudo certo na direção certa e estar dirigindo na direção. Eu preciso ter alguns controles. Isso é o que faz o desdobramento da estratégia, né? Mesma coisa nas empresas. Não basta eu definir o caminho, não basta eu definir o rumo que eu quero chegar, eu preciso ter alguns instrumentos que me permitam gerenciar para saber se eu vou chegar ao custo certo, no tempo certo e assim por diante. Então esse é o que se fala muito da parte de estratégia. E a estratégia, ela não é só estratégia mercadológica ou comercial, porque se fala muito de estratégia, se pensa muito em estratégia mercadológica. Não, a estratégia é mercadológica, tecnológica, social, política. Então a empresa tem que ter um conjunto de perspectivas, olhar a estratégia sob um conjunto de perspectivas, que é o que acontece no Balance Scorecard, não é? Relacionamento com clientes, nós já falamos bastante, mas evidentemente aqui é um foco mais específico. Eu tenho que ter canais de acesso para os clientes. Quer dizer, não basta o cliente dizer assim, então você preenche o formulário de reclamação, você preenche a pesquisa de satisfação. Esse é um dos canais. Muitas vezes até não é o melhor canal. Muitas vezes o contato pessoal da ouvidoria, uma ouvidoria bem dedicada, uma ouvidoria muito consciente, não é aquela ouvidoria que simplesmente contrata
uma empresa de call center para ficar ouvindo as reclamações do cliente e anotar os protocolos. Pois não, quer anotar seu protocolo, número e tal, e não resolver. Não é isso, não é assim. Então, vários canais de relacionamento com os clientes, né? Relacionamento com a sociedade é a mesma coisa. A gente está falando da mesma coisa, só que de uma forma mais ampla. Por exemplo, uma empresa tem vários grupos de sociedade com quem se relaciona. Com certeza, se é uma empresa especializada, ela tem com certeza o grupo dentro daquela especialidade. Sei lá, se é um laboratório clínico, ela tem todo um relacionamento com as pessoas de biologia, de microbiologia, etc., que trabalham, uns que trabalham, outros que têm alguma relação com a organização. Se for uma empresa na área de engenharia, tem todo um relacionamento com engenheiros, arquitetos, eletricistas e tal. Não só aqueles que trabalham na empresa, mas também com o mercado. Então tem toda uma forma de se relacionar, de se posicionar em relação a isso, fazer palestras, fornecer material, patrocinar congressos, participar de congressos, compartilhar sua experiência com essa comunidade científica onde a empresa está inserida. Não é só comunidade carente, não é só ir verificar o dia do voluntário para ir pintar a creche. Não. Um trabalho importante é participar da entidade de classe, do qual a empresa participa, contribuindo, né? Não apenas para controlar o processo. Informação e conhecimento é um outro elemento da gestão que é importante. Eu ter dados, fazer os benchmarkings, fazer as comparações devidas e tal. Bom, pessoal, esse é o cenário da gestão. Nós já vimos aí alguns elementos, algum desses domínios. Espero que ao longo do ano a gente possa ir nessa... Abrir cada caixinha dessa, né? Porque agora eles vão ficar curiosos agora. Não é? Né? Agora que o Mena, o Silvio Igor, a Martita, Stay Seven, Canavarro, Severino, Marcelo Soljeric, espero contar com todos vocês. Você também que não entrou no chat, continuou com a gente aqui só assistindo, continua com a gente durante todo o ano aqui no Q3. Tá bom, pessoal. Sandrinha, obrigado. Obrigada a você, Valdemar. Bom ano, eu que agradeço. E até semana que vem, né? Até semana que vem, se Deus quiser, 11 horas. Tchau.